Prefeito, antes da gente falar dos números da Covid-19 em Jacareí, eu queria, na verdade, saber a sua opinião sobre esse feriadão decretado, né, pela cidade de São Paulo, e também essa possibilidade, deve ser votada amanhã, da antecipação do feriado para segunda-feira no estado de São Paulo. Como presidente do Codivap, queria saber qual a sua opinião sobre isso, e houve até aí uma certa expectativa dos prefeitos do Litoral Norte, alguns contra essa decisão, né, porque eles acreditam que grande parte da população da cidade de São Paulo pode vir para o Litoral Norte, e alguns, inclusive, já estão fazendo aí uma barreira sanitária, como Caraguatatuba, por exemplo. Queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, Giovana, desde o início desse processo, nós estamos discutindo com o governo do estado que todas as regiões precisam ser ouvidas antes. E não dá para São Paulo capital, nem a Grande São Paulo, a partir de decisões do governo do estado, ser tratado como ilhas, e nem tampouco que as decisões sejam tomadas considerando só os interesses da capital e da Grande São Paulo, sem avaliar os reflexos dessas decisões. Nós entendemos que o Vale está sofrendo um ônus porque se submeteu a um regime de restrição adequado para São Paulo, mas ainda inadequado para a nossa região, porque muito exigente, dado o grau de contágio, dado o volume de vagas que nós tínhamos na rede hospitalar e as características da região. Agora é o contrário. São Paulo precisa tomar decisões que se justificam, que a gente compreende, mas que são tomadas sem consultar as demais regiões e, portanto, nós sofremos os reflexos. Em especial, as cidades serranas, que são casas de veraneio, que tem pousadas, que os paulistanos têm residência, segunda residência, aqui toda a região de Campo do Jordão e o litoral. E é muito mais um movimento de autodefesa. Se for permitido, e todas as vezes que as cidades litorâneas, as cidades da Serra tentaram a autodefesa, e o governo do estado foi quem foi para a justiça para pedir a anulação dessas medidas, a gente compreende. Agora, não dá para proteger a São Paulo, capital, proteger a região metropolitana de São Paulo e escancarar as cidades que não têm estrutura e que têm dificuldade para enfrentar a pandemia com a sua população local, com a sua população residente. Então, os 4 prefeitos do litoral e os prefeitos das cidades próximas a Campo do Jordão têm completa razão de, no mínimo, exigirem que nesse período só fiquem na cidade as pessoas que moram na cidade, que já é muito difícil manter o isolamento. Então, na sua opinião, não tinha nada que decretar, então, esses feriados antecipados. Seguiria normal com a quarentena sem nenhum problema, né? Que criaram esse antecipar feriado e a coisa só complicou ainda mais, né, prefeito? Pelo jeito, foi o que dá para entender sobre essa atitude dos governos federal e também estadual. Eu acho que não dá para a gente decidir no lugar do Bruno, no lugar do governador. O que eu disse é que não podem decidir sem pensar nos reflexos. E que se vai decretar um feriado prolongado na capital, sabendo que o paulistano se destina ao interior, se destina ao litoral, se destina à serra, é preciso dar aos prefeitos dessas cidades um instrumento para a defesa da população local. Ou seja, não pode deixar paulistano entrar no litoral, nem tampouco nas cidades da Serra.